cego te pode ver, e o surdo te pode ouvir, que te ouça eu, que te veja Deus. Esta a minha oração, esta a minha oração.
Se o cego te pode ver, e o surdo te pode ouvir, que te ouça eu, e que te veja Deus. Esta a minha oração, esta a minha oração. Se o cego pode ver, e o surdo te pode ouvir, que te ouça eu, que te veja esta a minha oração, esta a minha oração. Não há amor igual. Não há amor igual. Não há amor igual. Não há amor igual. Me deste vida quando morto estava, tu me escolheste quando nada era, tu te importaste quando eu não me importava. Nos teu amor é inigualável. Me deste vida quando morto estava, tu me escolheste quando nada era, tu te importaste quando eu não me importava. Pois teu amor é inigualável. Não há amor igual. Não há amor igual.
Como eu ansiava que chegasse este dia de vos dar o bom dia, de estar novamente convosco, depois de 3 semanas ausentes, aqui estamos novamente e com alegria, com forças renovadas para mais um tempo, uma temporada que o Senhor nos vai dar. E como é bom poder servir convosco, como é bom nós podermos estar reunidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E em seu nome eu quero vos saudar com a graça e a paz de Deus. Que cada um de vós possa também, tal como eu, ter forças renovadas e estar disponível para servir ao Senhor com essas forças que o Senhor dá, com os talentos, com os dons que Ele nos proporciona, a fim de realizarmos cada vez mais a sua obra e, sobretudo, glorificarmos o seu santo nome. E nós, no início deste novo mês, nós iniciamos também aquelas atividades que tinham ficado suspensas com o mês de agosto, com o mês de férias. Voltamos a ter o nosso tempo de intervalo com o café e o chá, voltamos a ter as classes separadas, assim como também voltamos a ter o boletim e na terceira semana os jovens vão voltar a reunir-se. Então estamos a voltar às atividades que tínhamos. No entanto, os irmãos verificarão que nós queremos introduzir 2 novas atividades para estes próximos tempos. Uma delas diz respeito a um devocional que desejamos que seja um devocional comunitário. A nossa convenção, a Convenção Batista Portuguesa, com a ajuda de um casal que veio trabalhar conosco, tem trabalhado no seminário e também com a CEBAPES, então organizaram, planearam e então saiu este devocional. E esse casal, eu esqueci de referir ao pastor Franco e a irmã Marli, que estão a servir conosco também ali na nossa missão. Então, como eu dizia, eles produziram este devocional. E este devocional tem algumas particularidades. Por um lado, foram escritos por pessoas que estão a servir no nosso meio. São 20 devocionais que estão neste livro, devocionais que nos falam sobre os nossos alicerces, porque este devocional tem exatamente esse título, Alicerces. Então olhamos para o nosso alicerce, alicerce de fé, alicerce de amor, alicerce de esperança, que reside naturalmente em Jesus Cristo. Então, nós desejamos ter este tempo de devocional no mês de outubro. E estamos a lançar, então, esta campanha porque desejamos que o maior número de irmãos possa participar, então, deste devocional. E será um devocional interativo, em que nós, então, teremos o nosso livro, iremos ler o correspondente a cada dia da semana, de segunda a sexta, durante 4 semanas, iremos ler, depois iremos interagir, quer através do grupo do WhatsApp, em que nós poderemos interagir no próprio dia em que lemos, ou então no fim de semana, ou então depois teremos 2 reuniões ao longo do mês de outubro, no 3º e no 5º sábado de outubro, para falarmos sobre, então, aquilo que nos tocou. O que é que estes devocionais vieram trazer de proveito à nossa vida. E a igreja vai oferecer a quem desejar participar deste devocional comunitário, a igreja estará a oferecer o livro. Por isso que nós precisamos saber quem é que está interessado em tê-lo para participar conosco. É claro que quem não quiser assumir esse compromisso de ter um devocional comunitário também o pode adquirir. Nós também vamos ter devocionais para que os irmãos pessoalmente possam adquirir, mas contamos que possamos nos envolver, interagir, e por isso a igreja tem todo o privilégio, tem toda a alegria de poder, então, oferecer-vos este devocional. Lá fora, os irmãos vão encontrar, então, uma folha como esta, campanha do devocional de Alicerces, para que, então, possam colocar o vosso nome a fim de nós providenciarmos o livro para vós. Também achamos importante a música e desejamos também, na segunda quinzena de
setembro, iniciamos as aulas de música na nossa igreja. É uma necessidade que nós temos. Alguns têm mostrado o gosto, têm mostrado interesse em participar dessas aulas. Então, nós vamos ter aulas de música que possivelmente serão aos sábados. Então, temos aqui uma folha também no placar da igreja para que quem estiver interessado e que se comprometa depois a estudar, a fim de poder então aprender e poder nos ajudar também com a música. Será o irmão Miguel Figueiredo que, com os ensinos que ele tem, estará então a trabalhar convosco, dando não apenas formação musical, mas ensinando-nos também a nível do piano. E também temos uma outra informação que tem a ver com o nosso seminário, Seminário Teológico Batista. Está quase a iniciar o novo ano letivo, no dia 19 de setembro, então inicia-se. E também no placar da igreja dos irmãos encontrarão as disciplinas que estão disponíveis para este semestre. Disciplinas a nível do ensino básico, que é o primeiro ano, e também disciplinas a nível do ensino médio. A nível do ensino básico, temos 6 disciplinas e elas serão então oferecidas online. Ou seja, não haverá necessidade de saírem de vossas casas, poderão então ter a aula a partir de casa. E então os irmãos podem ir lá ao placar da igreja, olhar para então esta folha. Tem outras folhas lá soltas que os irmãos podem levar para casa, a fim de então poderem se inscrever. Já na quarta-feira, um jovem mostrava interesse bíblico às 16 horas aqui, ou então às 19 horas através do Zoom. Então estas são algumas informações que queremos deixar convosco no início deste culto, dando as boas-vindas a todos aqueles que nos visitam nesta manhã, e não podemos deixar de dar as boas-vindas à irmã Olga Tavares, que está ali escondidinha, mas eu vi-a entrar. Ela está ali escondida. Ela é tia da Filipa, que está aqui, e hoje então dá-nos a alegria de estar conosco. São todos muito bem-vindos neste dia. E enquanto então o prelúdio vai ser tocado pela Filipa, nós vamos então orar ao nosso Deus. Vamos colocar diante dele as nossas preocupações, mas também as nossas alegrias. Vamos agradecer-lhe. E vamos orar pelo pastor Alexandre, que nesta semana que findou, teve a alegria de celebrar mais um aniversário. Então vamos orar por ele. E esqueci-me também de dar as boas-vindas à Tatiana. Já és muito bem-vinda, Tatiana. Já me estava a esquecer, vi-te entrar, mas esqueci-me. Então são todos muito bem-vindos. Vamos orar então neste momento. Vamos então entregar-nos ao nosso Deus em oração.
queria convidar os irmãos a fazerem favor de ficarem de pé e vamos juntos acompanhar a leitura do Salmo número 95. Vamos ler este Salmo que nos exorta a louvar ao Senhor. É um convite e todos nós somos convidados, nós que temos fôlego, somos convidados a louvar ao Senhor. Salmo número 95. E diz-nos assim a palavra do nosso bom Deus. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é povo do coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então encontramos aqui um povo rebelde, um povo que não foi grato, um povo que não louvou ao Senhor quando o Senhor lhe concedeu tantas bênçãos. Que nós não sejamos este povo ingrato, mas um povo, então, que o adora. E hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós habita agora o seu Espírito. Nós que somos novas criaturas. Então, embalados por esta posição que temos em Cristo, então louvamos ao Senhor. E por que nós o louvamos? Por que nós o exaltamos? Porque Ele é o princípio e o fim. Ele é soberano. Ele é o alfa e o ômega. Ele está assentado no trono. E por isso nós, como seus servos, rendemos-lhe louvor. E é exatamente isso que nós vamos estar agora a afirmar através do próximo cântico, que tem como título Alfa e Ômega.
Então, um irmão que anseia por este dia, um irmão que tem a certeza da sua salvação e que deseja louvar a Deus neste momento através de uma oração, que o possa fazer. Pai, obrigado, Pai Santo, por estarmos na tua casa, Senhor. Temos para te agradecer, te louvar, exaltando-te, glorificando o teu santo nome. E por esse intuito, Pai, nós estamos aqui para te louvar, para dignificar o teu santo Espírito, Senhor. Ó Pai, tu és Rei dos Reis, tu és o grande autor e consumador das nossas vidas, Senhor. Tu sabes as nossas vidas, Senhor. Obrigado por tudo quanto tem feito nas nossas vidas. E nós, nessa manhã, agradecemos, Pai, pela oportunidade e privilégio de estarmos na tua casa, juntamente com os irmãos, a família que nós temos, Pai. E que nós pedimos pelo Santo Espírito que possa nos abençoar a sua misericórdia para com todos nós, Senhor. Obrigado, Pai, pelo teu nome, seja agradecido. Pai, também oramos, Pai, pela nossos irmãos que nesse momento se encontram adoentados, Senhor. E pedimos, Pai, que tu possa restaurar-os das suas enfermidades. E tu sabes, visita-os, Senhor. Pai Santo, Pai poderoso, tu tens um poder ser na terra, Senhor. E nós nessa manhã, e nós te agradecemos por todas as coisas. E o princípio e o fim desse povo, Senhor, esteja conosco. E assim que nós oramos e pedimos todas as coisas. Em nome do amor de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Podem fazer o favor de sentarem. E nós só estamos aqui por uma simples razão. Porque Deus nos amou de tal maneira. Porque Deus enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. E como esse amor nos envolve, como esse amor nos toca, levando-nos a rendermos-nos diante dele, a dizer: hoje venho a ti, hoje. Agora estamos diante do Senhor para lhe render o louvor que ele merece, para expressarmos a nossa gratidão. Ele nos amou, ele continua a nos amar profundamente. E nós podemos experimentar em cada momento esse amor. Vimos na lição da escola dominical a providência de Deus. Deus está conosco nos bons e nos maus momentos. Quando há abundância, mas também quando há escassez. Ele não nos abandona. Ele está conosco, auxiliando-nos, demonstrando o seu grande amor para conosco. E este canto que nós vamos cantar expressa o amor de Deus. Tem como título o poder do amor, um poder transformador, um poder que nos faz estarmos aqui como uma família. E enquanto entoamos este cântico, quem desejar sair dos seus lugares para vir à frente, a fim de dedicar aos Senhor dízimos e ofertas, que o possa fazer.
Antes de nós orarmos, eu queria chamar aqui à frente o Mateus e a Filipa para estar aqui ao meu lado. Então, façam um favor. Por que chamar este casal? E os irmãos vão entender a razão. Mas antes de mais, é bom realçarmos a mensagem que nós cantamos. O teu amor me envolve, tu me atrais, guarda-me, Senhor. E foi isso que é isso que tem acontecido na vida deste casal. O amor de Deus os envolveu, os atraiu, e foi Deus então que preparou estes dois jovens para darem um passo muito importante. Estes jovens já namoram há 4 anos e há 5 anos, como o tempo passa depressa, há 5 anos. E ano passado eles então resolveram casar. E durante 1 ano eles tiveram a preparar-se para este momento. Tiveram a preparar a festa, tiveram a preparar-se também para então este momento que está para chegar. Se Deus quiser, no próximo sábado eles estarão a casar. Na quarta-feira será então o casamento no civil e então no sábado haverá esta cerimónia de casamento. E é bom nós termos este casal diante de nós. Eles vão constituir uma família. Agora já não serão 2, mas serão apenas uma só carne. Agora será a família Tavares Pereira Ferraz. Junção de 2 famílias que vão dar origem a uma família. E nós vamos estar a orar por este casal. Vamos tê-lo presente nas nossas orações, para que Deus os guarde de todo mal, que Deus os guarde das tentações e que eles possam crescer. E permitam o meu testemunho, como a alegria dele nestas últimas semanas tem aumentado. Parece que eles estão mesmo preparados para esse momento. Esta alegria espero que não fique por aqui, que ela possa ir aumentando, que o casamento possa ser um momento de grande alegria. E queria também dar a oportunidade ao Mateus de ter uma palavra à sua igreja neste momento. Bom dia, irmãos. Pronto, o motivo de eu estar aqui a falar com vocês é que eu gostava de convidar-vos a assistir alguns. Pronto, não deu para meter toda a gente, mas gostava de convidar aqueles que puderem a assistir à transmissão online que nós vamos fazer. O link já se encontra na aplicação da igreja, na aba das atividades regulares, e entretanto também vai ser publicado na página do Facebook na sexta-feira o link, para no sábado os irmãos a partir das 3h30 poderem assistir e fazer parte também desta cerimónia. É tudo. E obrigado. Não, como os irmãos sabem, não vai ser realizado nem na Igreja Batista Luz, de onde a Filipa é membro, nem na nossa igreja, mas vai ser então no acampamento batista em Água de Madeiros. Mas os irmãos então têm essa possibilidade de, a partir de casa, poderem assistir, e nós vamos ver a possibilidade também de podermos abrir aqui a igreja para que então possam assistir também a partir daqui. Mas isso ainda não vos podemos garantir, mas vamos fazer os possíveis para que também isso possa acontecer, porque sabemos que há irmãos que não têm internet em casa, então para tornar possível também abrimos este espaço para poderem também estar a assistir. E eu quero vos convidar a ficar de pé para então orarmos então por este casal que em breve estará a dar este passo. Senhor nosso e nosso Pai, quão bom é nós desfrutarmos do Teu amor, quão bom é nós vivemos na Tua graça, quão bom é nós deixarmos-nos conduzir por Ti. E obrigado, Pai querido, porque o Mateus e a Filipa têm se deixado conduzir por Ti. Têm-te servido através da música, mas também através de outros dons e talentos que eles têm. Obrigado, Senhor, pelo envolvimento, pelo compromisso deles para com as suas igrejas. Obrigado, Senhor, porque acima de tudo nós encontramos nele o desejo de Te adorar. E, Pai querido, nós alegramos-nos, Senhor, com este passo que está a ser dado. Nós nos juntamos a eles nesta alegria e queremos, Pai querido, colocá-lo nas Tuas mãos. Sabemos que os desafios são grandes, sabemos, Senhor, que há momentos bons, mas há momentos menos bons, e pedimos, Pai querido, que Tu possas estar a capacitá-los,
que eles possam em tudo buscar a tua orientação, para que quando surgirem problemas na sua vida, eles possam encontrar em ti a solução, possam desfrutar, Senhor, do teu consolo, das tuas forças, possam viver na tua alegria. Pai querido, que tu possas ser com o Mateus e com a Filipa nestes próximos dias, em que ainda há alguns preparativos para fazer. Pai querido, que tu possas estar a trazer tranquilidade aos seus corações, que possa, Senhor, também estar com os demais que estão envolvidos, para que esta cerimônia possa ser para a honra e glória do teu nome. Pai querido, obrigado também pela tua providência para conosco. Obrigado, Pai querido, porque tivemos a oportunidade de participar deste tempo de ofertas, de dízimos, em que podemos entregá-los a ti, Senhor. Pai querido, que tu possas estar a derramar a tua bênção sobre cada um de nós e que nós possamos continuar a ser frutos da tua providência. Isso te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem fazer o favor de sentarem, também este casal. A igreja está a providenciar uma lembrança para estes irmãos. Iremos dar-lhes depois, quando eles estiverem casados, então, entregaremos a lembrança da igreja a este casal, chamando-os novamente à frente para lhes entregar. Mas neste momento, eles vão ficar na expectativa dessa lembrança da igreja. Queríamos convidar a abrir as vossas Bíblias no Evangelho segundo João. Há pouco tempo nós finalizamos uma série de estudos nos sinais que nos são apresentados neste Evangelho para mostrar a divindade de Jesus Cristo, para realçar que Ele é o Filho de Deus, o próprio Messias. Mas para além desses sinais que o apóstolo João apresenta para tornar claro que Jesus é Deus, nós também encontramos afirmações do próprio Jesus acerca da sua divindade, acerca de quem Ele é. E é esta série de estudos que nós vamos fazer, baseados no Eu Sou de Jesus, que nós encontramos no Evangelho de João. E nós, quando lemos atentamente, nós encontramos várias vezes Jesus dizendo de si mesmo, eu sou, eu sou. Muitas vezes esta expressão aparece simples como eu a pronunciei, noutras vezes ela aparece completa. Ela assinala 7 metáforas, ela assinala 7 aspectos que nos mostra o relacionamento salvador de Jesus com o mundo. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Jesus também declarou que eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por último, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. E quando nós atentamos para esta expressão, eu sou, egoimi, em grego, nós podemos relacioná-la com aquilo que aconteceu lá no monte, com aquilo que aconteceu lá na presença de Moisés, a forma como Deus se apresentou a Moisés, como Deus se revelou a Moisés. Porque Moisés queria saber a identidade de quem o estava a comissionar. Ele queria ter bem presente qual era essa identidade para que, quando o povo lhe perguntasse quem me enviou, ele pudesse então responder com certeza quem tinha sido a pessoa que o tinha enviado. Então, diante das perguntas de Moisés acerca da identidade de Deus, Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Então nós encontramos aqui uma relação que não podemos ignorar. Jesus, ao afirmar eu sou, ele estava a lembrar aquilo que Deus tinha dito. Aliás, foi por causa disso também que o tentaram matar, porque Jesus estava a fazer-se Deus. Porque Jesus estava a pegar numa expressão usada pelo próprio Deus, aplicando-a a ele mesmo. E ao longo, então, dos próximos meses, nós iremos olhar para esta expressão. Nós iremos olhar para estas 7 expressões e faremos-lo, então, no nosso culto de ceia. Mas vamos olhar para a primeira expressão.
que está em João capítulo 6. E eu queria vos convidar então a fazerem o favor de abrir as vossas Bíblias neste capítulo. João capítulo 6. E vamos ler a partir do versículo 22 a 35. João capítulo 6, de 22 a 35. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comestes dos pães e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Vamos ficar aqui na nossa leitura. Nós encontramos então esta declaração de Jesus: eu sou o pão da vida. E é importante, primeiramente, atentarmos para o valor do pão. Quando Jesus usa essa metáfora, ele sabia quais as implicações desse uso. Quando ele se apresenta como pão, ele sabia o quão importante era o pão dentro da cultura hebraica. Porque o pão era o alimento mais usado entre os judeus. Todos usavam, ricos e pobres, homens e mulheres, adultos e crianças. Era um alimento consumido por todos, era um alimento acessível a todos, como também acontece no nosso tempo. Este era um dos principais sustentos do povo de Israel. Eles eram pessoas que cultivavam o trigo, a cevada, que cultivavam então cereais. E quando nós olhamos para este texto, não podemos ignorar o que está antes do texto que nós lemos. No início do capítulo 6, nós encontramos Jesus fazendo um grande milagre. Vemos Jesus a multiplicar apenas 5 pães e 2 peixes, a fim de alimentar uma grande multidão. E só homens eram próximos de 5.000. Se nós contarmos também com crianças e mulheres, este número podia triplicar. Podia muito bem chegar aos 15.000. Agora vejam o valor deste milagre. Vejam quão grande foi este milagre, que a partir de 5 pães e 2 peixes, ele alimentou uma grande multidão. E este banquete promovido por Jesus, ele vai promover um interesse da parte do povo. Ele vai levar o povo a ter um especial interesse em Jesus. Eles viram em Jesus alguém que podia resolver os seus problemas, que podia então dar-lhes aquilo que eles desejavam. E nós vemos Jesus então falando à multidão. A multidão procura. Mas por que o procura? No versículo 26, Jesus identifica o porquê.
Jesus diz no versículo 26, em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Eles foram até Jesus por causa do seu interesse físico, por causa do seu interesse material. Ao aproximarem-se de Jesus, eles queriam novamente ser alimentados. Eles queriam passar a viver às custas de Jesus. Jesus tinha-lhes providenciado um grande banquete. Havia fartura naquele banquete. Devia ser peixe do melhor, pão do melhor. E eles queriam continuar a viver assim. Queriam comer sem trabalhar. E Jesus identifica o problema. Jesus identifica o desejo daquela multidão em o procurar. Não estavam a procurar Jesus porque tinham visto nele o Messias, o Filho de Deus, mas porque tinham interesse em Jesus. Andavam com Jesus para serem beneficiados. Era um povo preso ao material, ao palpável, às suas próprias necessidades físicas. Era um povo que não buscava os valores do reino, buscava sim a sua própria vontade. E infelizmente para muitos o valor da vida, o principal valor da vida é o material. Há pessoas que lutam por aquilo que é material, que lutam por ter. E nós vemos uma busca desenfreada pela obtenção massiva das coisas. Nós vemos como a publicidade nos entra pelas casas, como há um grande investimento na publicidade para nos fazerem vender os seus produtos. E por vezes, mesmo nós, sem precisar deles, somos induzidos, somos contagiados por essas publicidades que nos levam a mudar de televisão, que nos levam a mudar de operadora, que nos levam a mudar de carro, porque nos apresentam novos objetos, nos apresentam novas situações e muitos são levados. Há pessoas que se endividam até as pontas dos cabelos por causa exatamente de conseguir. Pessoas que se envolvem em créditos porque querem comprar aquela televisão que saiu, porque querem comprar aquele carro, querem substituir o seu carro. E muitas vezes não olham se isso é uma necessidade básica ou não. E acabam por ficarem endividados com essas aquisições. E vemos aqui Jesus procurando mostrar que o mais importante não é o físico, não é o palpável. O mais importante é o espiritual. Era isso que eles deviam procurar. Era isso que eles deviam ambicionar. E por isso Jesus no versículo 27 diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Jesus está a repreender a multidão. Jesus está a levá-los a tirarem o seu foco das coisas materiais a fim de olharem para Ele, a fim de olharem para o reino messiânico, a fim de olharem para a vida eterna, esta tão grande bênção que Deus concede aos que creem em Jesus Cristo. E eles tinham uma decisão a fazer, crer em Jesus Cristo, para então ter esta vida. Jesus diz no versículo 29, a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Este povo precisava sentir o desejo de aprender e crescer na palavra. E que valor têm as coisas para nós? Que valor é que tem aquilo que é palpável na nossa vida, o físico? Será que é por causa do físico que nós estamos a procurar Jesus? Será que é por causa das bênçãos físicas, prosperidade, que nós estamos a procurar Jesus?
Será que também, tal como este povo, queremos viver às custas de Jesus? Queremos que Jesus supra as nossas necessidades? E ai dele se não fizer? Será que é isso que nós estamos a fazer? É por isso que nós estamos a buscá-lo? Se é assim, a repreensão é válida para nós. Trabalhar não pela comida que perece. Jesus não está a dizer para nós ficarmos preguiçosos e não trabalharmos pela comida, não. Mas para não colocarmos nisso o nosso foco, o valor da nossa vida. Que valor é que tem as coisas para nós? E depois Jesus então fala sobre o pão do céu. E nós vemos aqui esta mudança. E nós vemos como a multidão esperava que a vinda do Messias fosse marcada. Eles esperavam que o Messias fizesse um tão grande milagre que superasse o milagre que Moisés tinha feito lá no deserto, quando então sustentou aquela grande multidão. E nós vemos como este povo andava cego. No versículo 30 e 31 nós encontramos a cegueira deste povo. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, Deus a comer o pão do céu. Eles tinham visto milagre. Esta multidão estava lá a saciar-se do pão e do peixe. E estavam a desvalorizar aquele milagre. Que milagre fazes tu para que creiamos em ti? Não tinha sido um grande milagre aquele? Com apenas 5 pães e 2 peixes, ter alimentado uma multidão de milhares e milhares de pessoas? Mas estavam a dizer: que sinal fazes tu para que creiamos em ti? Eles acharam que aquilo era muito pouco. Aquilo não era um sinal para se apresentar a fim de sustentar que ele era o Messias, o Filho de Deus. Por outras palavras, estavam a dizer: para nós cremos em ti, nós esperamos que tu alimentes toda a nação de Israel, como aconteceu lá no deserto, quando Moisés sustentou todos que estavam lá. Vejam, eles não se contentaram com aquele sinal que Jesus tinha feito. Queriam algo maior. Estavam a ser levados pela sua vista. O que importava era aquilo que viam. E a partir dessa situação, Jesus começa a esboçar o pão da vida. Começa a esboçar essa ideia. O pão do céu, o maná, foi dado aos israelitas na peregrinação no Egito, para a terra prometida. Foi Deus que deu. Eles tinham pensado que tinha sido Moisés. Não foi Moisés, disse o Senhor. Não, foi Deus. Versículo 32, replicou Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. Não foi Moisés. Como eles estavam enganados. Não foi Moisés. Foi Deus que deu. Eles estavam equivocados. Quando colocavam em Moisés, ou colocavam Moisés como salvador da nação. Não, Moisés foi um instrumento. O salvador foi Deus. Eles estavam a trocar a posição. Mas ele vai dizer que Deus hoje dá o verdadeiro pão do céu àqueles que o recebem como Pai. A segunda parte do versículo 32 diz: o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. E é muito interessante a palavra verdadeiro aí. Não está aí para contrastar com o maná que era falso, era uma ilusão, nada disso. O verdadeiro está aqui no sentido de mostrar que, enquanto maná era temporário, este não, este é eterno. Este não tem fim. É um contraste. O maná era apenas algo representativo, uma imagem daquilo que Deus, através de Jesus Cristo, iria trazer à humanidade. O maná era material. O pão do céu
é espiritual, transporta a alma para uma nova realidade. E Ele dá ao mundo o pão do céu. Versículo 33, porque o pão do céu é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Dá vida ao mundo. O maná foi a provisão de Deus para sustentar o povo de Israel. Mas Jesus está a dizer, a vossa provisão para sustentar, para alimentar a vossa alma, sou eu. Eu sou o pão do céu. Eu sou aquele que vos alimenta, que vos dá o verdadeiro alimento para então viverem saciados, fartos. A palavra de Deus é o nosso verdadeiro alimento. Não são as palavras dos homens. Não é este ou aquele livro. É a palavra de Deus. E como Pedro tinha bem isso presente, quando escrevendo a uma igreja de peregrinos e forasteiros, ele disse-lhes, despojando-vos de toda a maldade e dolo, de hipocrisias, inveja e toda a sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. E a pergunta é, qual tem sido o nosso alimento espiritual? Onde é que nós temos saciado a nossa alma? De que é que nós temos alimentado a nossa alma? Jesus é o pão da vida. E Jesus faz então essa declaração, versículo 35. Jesus declarou-lhes, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. O mesmo ele refere no versículo 48. Eu sou o pão da vida. E se no versículo 30 e 31 nós encontramos um povo cego, e Jesus procura esclarecer este povo, como ele continuou cego. Nós olhamos para o versículo 34 e novamente a cegueira está presente. Versículo 34 nós encontramos eles a dizerem, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Dá-nos sempre desse pão. Eles não tinham compreendido a implicação de Jesus lhe falar do pão do céu. Eles continuavam cegos. Eles não tinham entendido que Jesus está a falar de si mesmo. Jesus está a falar de si como aquele que sacia. Não está a falar de pães e peixes que os tinha saciado no dia anterior. Não. Está a falar de si mesmo. E é bom termos presente aquilo que eu disse no início. O pão é um alimento acessível a todos. E Jesus também, ao dizer isso, ele desejava também ser procurado por todos. Ele desejava fazer parte da vida de cada um. Assim como se procura o pão, é algo que faz parte das nossas mesas. Jesus queria fazer parte da vida de cada um dos presentes. Jesus estava ali a ser acessível. Mas, infelizmente, muitos o procuram, mas poucos o recebem. Muitos desejam ser saciados por ele, mas vão se saciar noutros lugares, não no verdadeiro Senhor. Por quê? Porque olha apenas para o aspecto material. Não entende as implicações espirituais da mensagem ensinada por Jesus. Também aconteceu isso com Nicodemos. Quando Jesus disse a Nicodemos, necessário te é nascer de novo, o que ele pensou? Ele pensou, Senhor, como é que vai ser? Acho que não entendi bem. Vou eu novamente entrar no ventre de minha mãe e nascer? Ele tinha entendido nessa lógica. Nós encontramos também como a mulher samaritana tinha entendido assim. Quando Jesus se apresenta como água viva, ela estava a relacionar com aquela água do poço. Ela queria essa água para que não mais viesse ali buscar água para saciar a sua sede.
Jesus concede vida. Jesus é o alimento que sacia a alma. E todos têm dentro de si uma necessidade de um ser superior. Todos têm dentro de si a necessidade de serem preenchidos por Deus. Só Deus é que preenche o vazio da alma. Não há ninguém que possa fazê-lo. Orígenes, um dos pais da igreja, disse o seguinte: Tu nos criaste, ó Deus, e a nossa alma só descansará quando te encontrar. E como isso é verdade? A alma humana continuará sedenta enquanto não encontrar o Senhor. E nós vemos como as pessoas buscam alguma coisa para saciar a sua alma. Podem ser pessoas religiosas, mas buscam alguma coisa para preencher a sua alma, para preencher esse vazio. São os bens, são as pessoas, é o prazer. Andam atrás de algo que possa preencher esse vazio, mas ele continua lá. Porque enquanto Deus não preencher esse vazio, ele continuará a existir. E Jesus disse então, no versículo 35, Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. E vejam a resposta do povo. Ou vejam Jesus continuando, porém eu vos disse que embora me tenhais visto, não credas. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. É claro que não está a falar de fome e sede física. Era bom, não era, irmãos? Era bom que a partir de hoje nós não tivéssemos mais a necessidade de comer e de beber. Iria ser bom. Não precisaríamos andar nos supermercados a comprar comida, temos a preocupação de fazê-la para comer. Mas Jesus não está a falar de saciar a nossa fome e sede físicas. Jesus está a falar aqui da satisfação à alma. E Jesus sacia de uma vez por todas. Que nós possamos nos alimentar mais e mais de Deus, mais e mais da sua palavra. Que nós possamos desprender cada vez mais das coisas, a fim de nos apegarmos a Deus. Que aquilo que Jesus ordenou seja uma realidade em nossas vidas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Que a nossa filosofia de vida seja essa. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Que Deus possa continuar a tocar as nossas vidas. Que Deus possa continuar a agir em nós, para que cada vez mais nós sejamos como Ele e cada vez mais nós nos sintamos satisfeitos nele. E como filhos de Deus, como pessoas que já estão satisfeitas com o pão da vida, que olham para Jesus como o pão da vida, que já creram nele, que já o confessaram diante dos homens. Então nós somos chamados a participarmos deste memorial. Jesus disse: fazei isto em memória de mim. E quero convidar a todos os irmãos que já aceitaram o Senhor Jesus Cristo, que já foram batizados, a participarem connosco, a estarem juntos nesta comunhão. E queria convidar aqui à frente o irmão Tércio e o irmão Eduardo Nussunda para nos ajudar na distribuição do pão e do vinho. E queria convidar os irmãos a fazerem o favor de abrir as vossas Bíblias em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11. E vamos ler então esse texto que nos fala sobre a ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11. E vamos ler do versículo 23 ao versículo 28. Diz assim o texto bíblico: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. E é exatamente estes dois elementos que nós temos aqui. Temos o pão e temos o vinho. E nós encontramos aqui o apóstolo Paulo instruindo esta igreja a participar dignamente deste memorial. E nós também vamos fazê-lo tendo presente a forma correta de o fazermos, sendo gratos, louvando, procurando dignificar, procurando viver esse testemunho que está presente aqui na ceia. Porque Jesus disse no versículo 26, porque todas as vezes que comeres este pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Esta é a responsabilidade que nos assiste, enquanto participantes desta ceia, é viver esta mensagem, a mensagem da morte, mas a mensagem da vida. Viver na esperança da volta do Senhor. Então vamos agradecer, como nós encontramos aqui no versículo 24. E tendo dado graça, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então vamos dar graça ao nosso Deus. Eu quero convidar o irmão Técio para o fazer. Santo bom Deus Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta grande ordenança que encerra o processo da nossa salvação. Ajuda-nos, Senhor, a ter consciência do privilégio que isso tem para a nossa vida, tem para a nossa espiritualidade, mas acima de tudo, a gratidão que deve caracterizar acima de tudo a nossa vida. Possamos tomar esta ceia consciente do custo que isso teve para a nossa salvação e também aquilo que recai sobre nós, o testemunho de falar essas boas novas de grandes alegrias para todo o povo. No nome bendito de Jesus Cristo, oramos. Amém. Enquanto os irmãos vão estar a distribuir o pão, nós vamos cantar o hino 506, Pão da Vida, Pão dos Céus. Então, os irmãos vão fazer a gentileza de distribuírem o pão e nós vamos então entoar este hino que nos fala desta verdade que nós encontramos em João capítulo 6.
cantamos nesta última estrofe, pois desejo te servir e te honrar, meu Salvador. Que seja sempre este o nosso desejo, de servir e honrar o nosso Salvador. Porque nos amou e nos tem amado, tem cuidado de nós, e por isso que Ele possa, em tudo que nós fizemos, receber honra e glória. Penso que os irmãos já têm convosco um pedaço de pão, e como nós lemos na palavra de Deus e como nós vemos na ordem do próprio Jesus, fazei isto em memória de mim. Então, em memória de Jesus Cristo, participemos do pão. Estes nossos irmãos vão estar a distribuir um vinho e vamos ter um tempo de reflexão. O versículo 28 que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 11 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Vamos nós ter este tempo de reflexão. Vamos estar a refletir com o nosso Deus sobre a nossa vida. E se há algo a mudar, se nós temos alguma coisa que está a travar o nosso relacionamento com Deus, que nós possamos confessar ao Senhor, que nós possamos pedir perdão e receber dele, então, o seu amor e a sua misericórdia. Queria convidar os irmãos a fazerem o favor de ficarem de pé e vamos então dar graça ao Senhor agora com o irmão Eduardo. Bendito Pai eterno, agradecemos ao Pai por esse privilégio, que nesse momento reflitamos, examinemos com as nossas consciências, Senhor, que Tu és Deus que cuida, Deus que consola, Deus que protege. Sabemos, Pai, que não merecemos, Pai, mas com a Tua graça, com o Teu amor infinito, olhando aquilo que os carvalhos derramaste o sangue, para que nós possamos ter essa paz que nós temos em Ti, Senhor. Obrigado, Pai Santo, que nesse momento, sempre esse vinho representa o Teu sangue, que foi derramado aqui no carvalho. Pai, obrigado por tudo, por Tu morreste em mim, os meus pecados, por nossos pecados, Pai Santo, para que nos salvar. Esse pão, esse vinho, representa o sangue de Cristo Jesus. É por isso, nesse momento queremos beber esse vinho para que nos purifique nos nossos pecados. É por isso, Pai, em Teu nome nos pedimos agradecendo todas as coisas. Em nome do amor de Jesus. Amém. Amém. Em memória de Jesus Cristo, participemos do vinho.
Vamos terminar o nosso culto cantando o hino número 124. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito seja com todos nós agora e para todo sempre. Amém. Podem fazer o for sentar e vamos ouvir o pós-lúdio, que vai ser tocado pela glória.
Uma boa semana a todos os irmãos. Que Deus vos abençoe.